agradecer a presença dos nossos integrantes do grupo de estudos hoje e aproveitar para trazer para vocês uma questão interessante que surgiu no curso dos últimos dias, aí provocado pelo nosso confrade Tércio Inácio Jung, trazendo novamente a discussão sobre matéria e forma, que é um tema que vem sendo tratado nas nossas reuniões e que tem a ver com metafísica e matéria, e tem a ver também com ciência e conhecimento, e é possível estabelecer ele no âmbito também das ideologias e do conhecimento. Então, eu gostaria assim de pedir a permissão de vocês para tentar rapidamente demonstrar uma descoberta extraordinária que eu imagino ter feito a respeito desses temas, porque nós tínhamos prometido na última reunião que hoje nós iniciaríamos a tratar novamente da linguagem, ou seja, voltaríamos a examinar esse tema que trata então da utilização de signos linguísticos ao invés da matéria do universo fenomênico na constituição do sistema de racionalidade. Porque até aqui a discussão que a gente vem fazendo, ele ainda não ingressou nesse debate sobre o uso de signos para representar o universo fenomênico, ou seja, a objetividade. Nós ainda estamos examinando questões que são anteriores a essa discussão. Então, o que eu vou tratar aqui, eu quero dizer que faz parte ainda desta primeira fase daquilo que estamos examinando então nas nossas reuniões, que é tentar entender como funcionam os processos que ocorrem em um sistema orgânico de inteligência. Porque como nós somos dotados, então, de uma capacidade que é de receber informações do mundo da natureza e depois fazer uso dessas informações para, pondo essas informações em ordem, estabelecer um sistema de relações que nos permitem pensar sobre o mundo da natureza. Isso é o que nós estamos tratando. Quando nós introduzimos os signos linguísticos, que podem ser signos fonéticos, escritos, gestuais, ou seja, esses signos podem ter diferentes fontes, mas quando introduzimos signos, para que esses signos ocupem aqueles dados que o mundo da natureza oferece, então, para o nosso sistema de ideias, esse assunto se sofistica e se torna extremamente complexo. É por isso que eu tenho dito nas nossas discussões que devemos deixar esse assunto aguardando, então, para um outro momento de exame. Antes disso, nós precisamos, então, tratar desse sistema de inteligência natural e também precisamos entender os processos que fazem com que este sistema consiga, então, constituir um sistema racional, que é o que nós vamos utilizar depois para substituir o universo por esse conjunto de signos. Então, nessa discussão, eu e o Tércio, durante essa semana, polemizamos por meio então do nosso canal de discussões na internet sobre o que significa quando nós tratamos de matéria e forma nesse sistema racional. E esse sistema racional faz uso de processos. Este tratamento que é relativo, então, à matéria e à forma, eles precisam ser distinguidos. Por que isso? Então, aqui agora, eu e o Tércio entramos num debate e, de certo modo, divergindo, embora, no fundo, ele concorde comigo, mas como ele trata de um modo um pouco diferente, esse modo de tratar dessa questão acaba trazendo uma dificuldade que não existe se for tratado de forma adequada. Então, voltando a tratar disso, eu
comecei a examinar novamente o que nós tratamos quando falamos, então, dos sentidos humanos. O que são os nossos sentidos, né? Eu estava me dando por conta, então, de uma questão que há muito tempo eu vinha tratando e que eu percebi ainda que era possível organizar de uma forma um pouco melhor, mais adequada para as discussões, que é a natureza das impressões visuais. O que ocorre quando nós, então, tratamos a respeito de algo que, nas nossas ideias, eles são representados por aquilo que nós vimos ou vemos, né, no âmbito dos fenômenos da natureza. E então, comparando essas impressões visuais com as demais impressões do organismo, eu me voltei novamente a examinar a questão das sensações. Ou seja, o que nós recebemos do mundo da natureza por meio das impressões, além das impressões visuais. Então, as demais 4 impressões: tato, olfato, gosto e visão. E audição, aliás. O que nós tratamos nesse âmbito? Então, quando nós recebemos informações do mundo da natureza por meio do tato, nós recebemos informações que são sensíveis para o organismo. O organismo recebe impressões que ele interpreta, e estas impressões podem ser de tal natureza que, em certo grau de intensidade, elas podem nos provocar, inclusive, dor ou proporcionar prazer. Mas são impressões que se produzem no nosso organismo por meio das nossas sensações táteis. E se nós formos observar melhor aquilo que nós tratamos por sensação tátil, nós vamos perceber quando nós nos alimentamos, introduzimos determinados elementos da natureza fenomênica no nosso organismo, uma sensação tátil especializada, que é o paladar, recolhe informações destas relações e produz sínteses de inteligência para o organismo. Então, saber se estas informações, esses materiais que estão sendo introduzidos, eles devem ser fazer bem ou mal, então, ao organismo, usar uma expressão dessa natureza. Quando nós ouvimos algo na natureza, esse processo auditivo que nós ouvimos, ele se comunica com o nosso organismo por meio de vibrações que são perceptíveis. O organismo percebe, então, essa mudança de deslocamento do ar numa parte desse sistema orgânico, e ele recebe informações táteis auditivas do mundo da natureza. Quando nós olfatamos ou cheiramos algo que se impregna no nosso corpo por meio do nosso aparato olfativo, estas relações são de matérias. Uma parcela de matéria do universo entra em contato com uma parcela da matéria do organismo humano, e uma impressão tátil especializada em olfato, então, vai tratar de produzir síntese a respeito desses dados. Então, se nós formos verificar desta forma, nós vamos perceber que o tato, na verdade, é um grande, é um sentido total do organismo. Todo o organismo humano tem sensação tátil, e nesta totalidade do organismo, algumas parcelas desse organismo se especializaram. Especializaram em ouvir, se especializaram em sentir o gosto, se especializaram em sentir o cheiro dessas matérias do universo. Mas tudo isso faz parte de um sentido tátil total do organismo, que é o que recebe efetivamente parcelas de matéria do universo fenomênico, trata com essas matérias e produz síntese de inteligência dessas matérias, que são representadas, então, por esses 4 sentidos. Já a visão, o processo é diferente. Quando nós recebemos uma informação visual do âmbito da natureza, eu não sinto absolutamente nada. Não tem nenhuma impressão de matéria do universo no meu organismo, mas apenas uma competência que o organismo desenvolve, que é conseguir, através do seu sistema óptico, então, fazer a leitura de ondas de luz. Aliás, a física ainda não conseguiu dar uma resposta definitiva, né? Se luz é matéria ou onda. Porque os exames com as competências que temos e desenvolvemos até então, faz com que, ao examinarmos os feixes luminosos, determinada parcela desses feixes se comporta como matéria e determinada parcela se comporta como ondas.
E, portanto, ainda a ciência da natureza não conseguiu desvendar totalmente o que são efetivamente as ondas luminosas. Mas, sob o ponto de vista da inteligência humana, o que nós temos é uma competência que o organismo tem de ler essas ondas, de interpretar estas ondas. Então, a depender da frequência dessa onda luminosa e a depender do tamanho, do comprimento desta onda luminosa, ela estabelece no sistema óptico uma noção de dimensões, de distância, de profundidade. Né? Dependendo da intensidade de luz, você vai estabelecer, então, contrastes nestas ondas de luz, a possibilidade de dar uma noção de contraste, profundidade, extensão, distância. Dependendo da frequência dessa luz, você vai conseguir interpretar, inclusive, uma determinada noção de cor a respeito dessa informação. Mas tudo aquilo que o nosso sistema óptico interpreta do mundo da natureza não é nada mais, nada menos do que uma competência que permite ler ondas de luz e transformar, então, essas ondas de luz em impressões sensíveis sobre formas, cores e espaço no âmbito da razão humana. Então, pegando esse debate pela discussão que eu e o Tércio travamos esta semana a respeito disso, nós poderíamos então dizer o seguinte, que os sentidos exógenos humanos não são 5, são apenas 2. Eu teria então uma relação binária. E naquela escala, naquele sistema, que se vocês leram o texto que eu escrevi sobre o sistema heptanimal de inteligência, então, ao invés de ter 5 relações exógenas, eu teria apenas 2. Então, na parte de baixo dessa matriz organizacional que eu proponho para racionalizarmos, então, esses dados, nessa parte horizontal, então, são a distribuição das sensações no espaço. São aquelas informações que nós recebemos, então, por meio do tato e com as suas especializações que se dão através do olfato, do gosto e da audição. Então eu teria o tato como um sentido material da natureza e eu teria a visão como um sistema de relacionamentos que me permitiria colocar todas essas informações no tempo. Então eu teria um sentido organizando no espaço e um outro sentido organizando no tempo. Além disso, as informações visuais, elas nos dão relações de forma com o mundo da natureza. Eu percebo das discussões que estabeleço com o Tércio a respeito dessa temática, é que o Tércio, e não é inadequado pensar desta forma, porque em certo sentido é possível pensar dessa forma, quando ele trata de forma, ele vai tratar então dos formatos dos objetos. Ou seja, um objeto é redondo, então tem uma forma redonda, um objeto é cúbico, então ele tem uma forma de cubo, um objeto é cilíndrico, é comprido, é alto, é baixo, mas a noção de forma não, embora as relações visuais te permitam estabelecer essas relações de forma, quando eu falo em relação de forma no sistema de inteligência, eu estou tratando agora do modo pelo qual estas sínteses são organizadas no âmbito transcendente, ou do espírito, o âmbito metafísico. Então, para tratar destas duas questões, eu precisaria ressaltar novamente o seguinte. Quando nós falamos de metafísica, a metafísica, na verdade, não está fora do mundo fenomênico. Ele não se separa da natureza fenomênica. A metafísica, na verdade, ela é a ordenação de um conjunto de dados que nós utilizamos em representação do mundo da natureza. Então, quando eu falo do metafísico, eu falo desses dados, das representações. E estas representações não são dados sobrenaturais que estão fora do mundo da natureza, não. Eles são sínteses. São sínteses que foram produzidas no plano horizontal e ordenada no plano vertical desse sistema matricial que se dá no âmbito do organismo. São sínteses que foram impressas. Olha, o organismo humano como um todo, ele não se dá num único órgão, num único ponto do organismo. O organismo é um todo sensível, uma totalidade tátil sensível. Então, toda vez que você constitui um ambiente metafísico de relações,
você estabelece um conjunto de dados sintéticos que vão armazenar as informações dessa parte da totalidade que foi impressa pelo o ambiente fenomênico, né? Estabelecido por uma outra relação que é de forma, que é a ordenação no tempo e no espaço, no tempo, aliás. Você coloca no espaço do organismo e você estabelece uma relação, então, cronológica no âmbito do sistema de formas. Então, quando falamos de forma, nós estamos falando das relações. E elas não podem serem reduzidas apenas àquelas formas mais evidentes que nós criamos a partir da ideia que os objetos nos fornecem a partir deles mesmos, por meio das impressões visuais. Porque as formas dos objetos, materialmente, eles só se comunicam conosco na medida que elas buscam por meio de uma sensação tátil. Então, a matéria do universo, ela precisa do tato. Ou das especializações auditivas, gustativas e olfativas. Mas são relações táteis, que são constitutivas das sínteses que, ao serem relacionadas com o organismo, com as impressões e com o universo fenomênico, produzem as relações de forma. Então, formas são imputações. Relações imputativas. Quando eu penso imputando algo para os meus sentidos, eu penso por meio de formas. Quando eu penso recebendo algo das minhas sensações, que foram impressas pela matéria do universo, eu penso a partir das impressões que foram produzidas pelos sentidos materiais. Então, quando eu trato da matéria do universo, eu estou tratando daquela parcela do universo que se comunica com o organismo por meio destas sensações. Quando eu trato da forma do universo, eu vou tratar da ordenação que eu estabeleço a partir, então, do momento que eu coloco elas em ordem. Por isso que entra uma questão assim absolutamente que ainda está precisando ser ordenada um pouco melhor nessa forma de abordagem que eu estou fazendo aqui com vocês, que é sobre a natureza das impressões visuais. A visão, tecnicamente tratando, do modo que eu trato das impressões táteis, tecnicamente eu poderia dizer que a impressão, a visão não é um sentido humano. A visão é um modo pelo qual o organismo lê o universo fenomênico por meio das relações de forma. Então, a visão é um modo de interpretar diferentes comprimentos e frequências de ondas de luz que nos permite atribuir forma ao universo fenomênico, ao universo sensível. Então, essa discussão ela é muito interessante. Porque se nós estabelecermos um sistema binário de comunicação com o mundo exógeno, e se nós estabelecermos um sistema binário de comunicação endógena do organismo consigo mesmo, nós temos condições, então, de estabelecer agora um conjunto de dados matemáticos para explicar matematicamente, precisamente, de que modo são produzidas as relações de inteligência que permitem ao ser humano pensar. É isso que eu quero dizer. Isso dá, então, um status absolutamente rigoroso de ciência para a filosofia. A filosofia sai desse ambiente, né, do ceticismo, desse ambiente do uso puramente por ideologias, né, que buscam, então, por meio da filosofia, constituir meios de organização da política e da dominação de uns homens sobre os outros, né, para se introduzir num outro âmbito das ciências humanas, que é as ciências da natureza, com um rigor assim minimamente que possa ser trazida, então, essa discussão para o âmbito da matemática, da química e da física, com uma precisão muito interessante. Então, é nesse sentido que eu gostaria de trazer as provocações aos amigos hoje sobre essas relações entre matéria e forma das discussões que nós fizemos essa semana. Então, eu deixo à vontade aí para nós liberarmos os microfones